IA agêntica por voz. Como de fato essa tecnologia funciona e o que devo saber para aproveitar essas evoluções e gerar valor na prática? Confira agora esse episódio imperdível com a Eleven Labs no The Circle Podcast. Bem-vindos e bem-vindas ao Circle Podcast, nosso podcast sobre AI e negócios, onde a teoria encontra a prática. Salve, salve, membros do Data Circle, a nossa comunidade que une a tecnologia com os negócios. Estamos aqui para mais um Data Circle Podcast. Como de costume, com convidados super especiais. Comigo hoje está aqui a Aninha, Ana Pessoa, nossa Manager Data Scientist da Artefact. Olá, sempre um prazer estar aqui, então muito legal. Boa. E com o Eduardo Schröder e o José Petri, que estão aqui representando a Eleven Labs hoje. Prazer ter vocês aqui, pessoal. Legal, gente. Boa tarde aí. Obrigado pelo convite. Muito feliz de estar aqui. Boa. Eu sou Vitor Pontello, diretor na Artefact e host do podcast. E para começar, eu queria que vocês se apresentassem. E, assim, quem acompanha o podcast já viu um episódio que gravamos aqui com o Bruno e com a Letícia da Eleven Labs para falar um pouco dessa transformação da IA por voz. Mas eu acho que vale novamente primeiro vocês introduzirem o papel de vocês dentro da Eleven Labs e um pouco do que a Eleven Labs tem feito aí nesses últimos tempos. Perfeito. Posso começar aqui. Gostei da pronúncia do Schröder. Eduardo Schröder, aqui como alemão. Basicamente, entramos juntos, né? Começamos juntos na Eleven Labs, fomos parceiros de onboarding ali. Acho que estamos chegando a 5 meses agora. Dentro de um movimento da Eleven Labs, na verdade, de expandir os seus mercados, né, globalmente. Então, provavelmente aqui o Bruno, né, e a Letícia comentaram isso na última vez, mas esse movimento faz com que a gente venha crescendo essa operação. Eu cheguei aqui com o objetivo de estruturar Customer Success aqui, né? Então, hoje sou a pessoa que está responsável por essa área aqui e basicamente à frente de todo o nosso Book of Business aqui no Brasil. Então, né, tô vendo de pertinho aqui tudo que a gente está fazendo com os clientes da Eleven Labs. Legal. Legal. E eu entrei então aí junto com o Eduardo para o time de FDI, que a gente chama dentro da empresa, que ele é uma mistura ali de pré-vendas. Então, eu dou apoio para todo o time comercial durante a qualificação, triagem ali e nas conversas iniciais com os clientes, entendendo lá os requisitos, o que eles precisam e tudo mais, e conectando isso, né, essas necessidades de negócio deles com as funcionalidades técnicas que a gente entrega, fazendo essa ponte aí entre o comercial e o técnico, mas também, né, não encerra ali. Após a venda, eu também continuo atuando e ajudando os clientes na implementação dos agentes, na implementação da nossa plataforma de modo geral, né? Legal. E como que tem sido essa busca dos clientes pela voz, né? Eu imagino que muitos deles têm no contato com vocês a primeira interação com a IA por voz e muitas coisas vão sendo desenvolvidas, assim, são extremamente novas, né? Vocês estão falando aí de 5 meses de Eleven Labs, eu tenho certeza que de quando vocês chegaram para agora, já teve um salto enorme ali no que tem sido desenvolvido de modelos, dos resultados e de todas as features ali que evoluíram de lá para cá. Como que tem sido esse primeiro contato com as pessoas que estão descobrindo aí as oportunidades de IA por voz? Eu acho que tem bastante a ver com o que você comentou sobre o desenvolvimento dos modelos de maneira geral. De fato, esses 5 meses, por mais clichê que seja falar isso, assim, parece que são 2 anos aqui em termos de tanto conhecimento, tanta coisa assim já Muita coisa que aconteceu já. aconteceu e adquirida nesse ponto, mas eu acho que as pessoas chegam ainda muito por nós por essa questão que a gente fala da voz, né? Ela é uma base da pirâmide, né, que trouxe a Eleven Labs até aqui, mas principalmente quando a gente pensa em como isso está evoluindo, né? Ela evolui muito também em como os clientes vêm procurando a gente através de soluções que andam de mão dadas em como a Eleven Labs vem se desenvolvendo no mercado, né? Então, como esse foundational model, né, que de fato é um líder mundial aqui no desenvolvimento de vozes e áudio por IA, né, o nosso maior foco agora e grande posicionamento é de fato consolidar os pilares de específicos produtos em cima disso, né, o mais forte aqui no Brasil, especificamente, e globalmente está crescendo muito também, é a parte dos agentes conversacionais de voz, né? Então, que usam essa base da pirâmide de voz, mas que trazem todo um produto com um objetivo específico em cima disso, né? E bem como também toda a parte da Eleven Creative, né? Então, a parte criativa, né? Que é basicamente unir ali as vozes a modelos abertos aí de geração de imagem, vídeo, e a gente também, né, trazer mais produtividade e oportunidades de criação, né,
nessa parte, nesse produto, né? Então, é mais ou menos como os clientes vêm chegando muito, eles conhecem as vozes da Eleven Labs e vão cada vez mais conhecendo essas soluções que a gente está co-desenvolvendo aí, né? Em resumo, a Eleven Labs é um laboratório de pesquisa de vozes sintéticas, então a gente tem toda a equipe de engenharia e é daí que surgiu e da onde a empresa se tornou conhecida pela qualidade desses modelos de inteligência artificial que cria essas vozes. E em cima disso, enquanto empresa, a gente está criando produtos que fazem uso do resultado dessas pesquisas, né? Então, tem toda a plataforma de agentes, que é um carro-chefe que tem crescido mais dentro da empresa, mas vários outros produtos que vão acoplando aí e trazendo outros benefícios para os clientes ali também. Né? Inclusive, né, nisso assim, de como a gente interage com os clientes, tem uma parte que ela é bem significativa, na verdade, que eu não comentei, que é o pilar do desenvolvimento da API da Eleven Labs de maneira geral, né? Que também traz muita gente ao nosso produto, que estão basicamente conectando componentes do Eleven Labs, né, da Eleven Labs em diferentes soluções, como, por exemplo, até mesmo agentes conversacionais, né? Não necessariamente dentro desse produto que a gente está criando conectado, né, mas também com o Text-to-Speech da Eleven Labs e também outros como o Speech-to-Text e assim por diante, né, via API. São dois caminhos, né? Um caminho mais, vamos dizer, um fast track ali, que você consegue já trazer alguns agentes que já usam essa capacidade de voz e já conectar isso dentro do ambiente do cliente para acelerar esse processo de interação por voz. E outro, você consegue pegar elementos desse ecossistema da Eleven Labs para incrementar as soluções que o cliente pode ter feito dentro de casa. E escalar, né? Então, no segundo caminho, você consegue usar a plataforma já construir uma coisa totalmente escalável, né? Perfeito. Até falando um pouco do nosso lado, a gente começou muito usando as soluções das APIs, né? Então, a gente conheceu as vozes, a gente achou super interessante, usou em vários use cases. E depois a gente foi indo para conhecer e testar a plataforma. Como que vocês veem, assim, o futuro da plataforma da Eleven Labs, a plataforma de agentes, falando um pouco, né? É muito nessa linha, né? Esse é um fluxo muito comum de vários clientes. Eles, muitas vezes já têm seus próprios agentes, os chatbots ali, conversando em WhatsApp, mas texto puro. Exato. E o WhatsApp, hoje, o Brasil é um dos países que mais envia mensagens de áudios pelo WhatsApp. E quando a empresa não entende e acaba respondendo com texto, muitas vezes até a pessoa está mandando áudio por uma questão de analfabetismo ou por uma questão de uma limitação do momento que ela está ali, de não conseguir ler e escrever. Então, é importante ter essa conexão de, às vezes, a empresa conseguir entender aquele áudio que ele enviou. E aí, muitos chatbots não implementam essa tecnologia. E aí, várias empresas nos procuram para justamente conectar o nosso modelo de STT, de poder transcrever aquele áudio em texto. E também poder responder, né? A gente tem casos de clientes que falaram que depois que começaram não apenas a entender o áudio dos clientes que eles estão mandando no WhatsApp, e começaram a responder com áudio também via a API do nosso TTS, também viram uma taxa de retenção maior na conversa, uma taxa de resposta maior e tal. Então, aí é um primeiro passo. E aí as pessoas, poxa, eu preciso trazer isso, gostaria de trazer isso uma ligação telefônica também, uma ligação de telefonia dentro do próprio WhatsApp, lá que hoje já permite, e eu quero poder atender e conversar com aquela pessoa. E aí existe a possibilidade de a gente trazer para a plataforma de agentes nossa ali mesmo, que daí traz toda a questão de escalabilidade, de segurança. Quando a gente fala de integrações, perfeito, CRM, ticketing, ou até principalmente quando a gente fala de segurança e conformidade, né? Então, ter todo esse cuidado que a plataforma tem em cima dela ali, né? Eu acho que tem uma questão, assim, que eu até estava pensando antes aqui do nosso podcast, assim, que por muito tempo que trabalhei no mercado de tecnologia, a gente conversa diretamente com enterprises, por exemplo, que são os clientes finais dessa plataforma de agentes que a gente está desenvolvendo, por exemplo, e aí a gente entra naquela questão de build or buy, assim, né? E aqui, numa perspectiva de o que tem de futuro olhando para a Eleven Labs, mas o que tem de futuro também olhando para o mercado, tem uma perspectiva também desses criadores, como você mesmo comentou, né? Sobre utilizar o TTS ali da Eleven Labs, tem também uma perspectiva de build or resell, talvez, né? Que seria, vamos dizer, será que eu construo aqui uma solução modular, trazendo diferentes componentes que entregam o melhor para cada etapa, né, técnica da jornada aqui do meu cliente? Ou será que eu encontro um produto que ele já é pronto e eu adapto, eu posso agregar algum valor específico de algum conhecimento que eu tenho de uma área específica e, basicamente, às vezes trazer um white label, por exemplo, em cima de um produto que já existe ou ser um reseller direto dele, né? Então, também existe um pouco esse questionamento, né? Dentro de Eleven Labs, quando a gente pensa no futuro, assim, não tem uma resposta certa ainda, né? E não tem uma fórmula mágica, mas a gente aposta muito nisso. A gente vê essa oportunidade, tendo o olhar para o mercado do quão valioso é
esse produto que está lá na ponta, lá na experiência do cliente final, que é a voz que interage, né, e que traz a conexão e que traz a experiência com o cliente, a gente tem a oportunidade de fazer um trabalho reverso que é vamos construir o produto em cima disso. Exato. Né? Então, até mesmo assim, qual que é a grande corrida aqui, né? A gente quer basicamente os agentes de voz que sejam os mais expressivos possíveis, a menor latência possível, o melhor reasoning possível e a melhor habilidade de conectar com todo o meu sistema. Isso tudo traz desafios enormes quando você está construindo, né? Então, como é que a gente atinge a latência ótima? Como é que a gente cria modelos que são expressivos? A Eleven Labs está tendo o seu próprio laboratório dentro de casa, dentro dos agentes que a gente está criando, né? Então, por exemplo, né, na demonstração que a gente viu aqui, aquelas expressividades, né, elas se dão por tags de emoção, né, que são transcritas via texto, que passam para o LLM e que trazem isso, né, para a voz com emoção, por exemplo. Mas isso só funciona hoje, dentro do que a gente está criando como até vanguarda nessa tecnologia, com um modelo que é 100% conectado e acoplado. Se a gente for isolar o text-to-speech e o speech-to-text aqui, a gente ainda não tem uma tecnologia que ela funciona diretamente com isso e ali a gente já encontra um gap, né? Isso é só um exemplo, né, das dificuldades que a gente tem nesse cenário de, né, build or buy, build or resell aqui, mas é mais ou menos um pouco do que a gente está vendo do futuro e como isso está acontecendo. Assim, né? Você comentou aí sobre a demo. Quem está assistindo aqui o episódio pode ficar um pouco perdido, mas agora é a hora de mostrar a demo no episódio. Então, vamos dar uma pausa aqui para vocês assistirem a demo e a gente volta para conversar sobre essas features que a gente acabou de ver aqui. Teste da demo do Eduardo e do José. Olá, aqui é o Lucas, da Tecnova Suporte Técnico. Como posso ajudar você hoje? Oi, Lucas. Eu tô com um problema no meu computador. Você consegue me ajudar, por gentileza? Claro, fico feliz em ajudar. Para eu registrar seu atendimento, pode me dizer seu nome, por favor? Eu sou o Eduardo Schroeder, responsável por Customer Success. Prazer, Eduardo. E qual é o problema que você está enfrentando com o seu notebook? Então, simplesmente parou de funcionar aqui. A tela ficou preta, liguei na tomada e fiz o reset e ele não funciona mais. Entendo, Eduardo, que frustrante. Só para confirmar, quando você diz que a tela ficou preta, o notebook chegou a ligar, aparecer alguma luz ou fazer algum som, ou está completamente sem resposta? Ele apagou completamente, não tem nenhuma luz, mesmo ligado na tomada. Entendi, Eduardo. Vou registrar isso aqui. Para continuar o atendimento, preciso do serial number do seu notebook, que geralmente fica numa etiqueta na parte inferior do equipamento. Consegue verificar para mim? Lucas, é ABCD 2345. Deixa eu verificar isso aqui para você. Só para confirmar, Eduardo, o serial que você me passou foi ABCD 2345. Ou seja, ABCD Exatamente. 2345. É isso aí, tá correto. Verificando agora. Localizei seu equipamento, Eduardo. Consegue me confirmar se o modelo bate com o que você tem em mãos? Sim, é isso aí. Tá tudo certo, esse é o equipamento. Ótimo. Agora, Eduardo, você se lembra se aconteceu alguma coisa antes do problema aparecer? Por exemplo, uma queda, alguma... Nada aconteceu, tava usando ele normalmente aqui no dia a dia, simplesmente apagou. Deixa eu confirmar as informações então. Notebook localizado pelo serial ABCD 2345, problema de tela preta com o equipamento completamente sem resposta, mesmo ligado na tomada, e não houve nenhum evento anterior. Está tudo correto? É isso mesmo, Lucas, tudo correto. Abrindo o chamado agora. Chamado registrado com sucesso, Eduardo. Seu ticket é TN2026 48.721. Um técnico especializado entrará em contato em até 8 horas úteis. Enquanto isso, podemos enviar um notebook substituto para que você continue trabalhando normalmente.
Gostaria de receber? Não precisa não. Muito obrigado, Lucas. O atendimento já foi ótimo. Como vocês viram aqui, a demo foi um atendente, né? Que acho que foi o ticket de TI mais animado. A gente pode até falar um pouquinho sobre essa animação e o que isso... Como que é possível configurar essa animação dentro da plataforma? Um ponto importante de destacar ali primeiro, né? Exagerado aqui, justamente para mostrar esse potencial, né? Da expressividade e o porquê que a expressividade é importante, né? Caso contrário, se não tem uma expressão, essa expressividade na voz, vira um texto lido seco. Uhum. Então, não gera conexão. E essa é a importância da voz num atendimento, às vezes num problema que eu vou resolver, alguma coisa do tipo, ter essa conexão de, poxa, entendi que você está passando uma situação complicada. Empatia, né? A parte de empatia. Então, aí é essa a importância da expressividade. E a parte de configuração, né? Então, você consegue colocar via tags na própria frase, instruindo a LLM, né, ou instruindo, desculpa, o TTS para usar aquela expressividade naquele momento. Uhum. Fora isso, né, sem a questão das tags, o modelo ele já trabalha, ele já entende o contexto do que está sendo falado, de entender se é uma coisa que ele tem que falar mais feliz, mais rápido, mais devagar. Então, e aí é a importância dessa conexão do agente como um todo, do STT até o TTS. Então, eu entender qual que é o tom de voz que o usuário está falando, para conseguir ter essa empatia e entender que ele está nervoso, que está alguma coisa, poxa, vou falar um pouco mais devagar, vou falar mais calmo. Uhum. No final ali eu estou confirmando as informações que eu já peguei, eu já posso falar, não, tá aqui, ó, o seu problema foi esse, aconteceu isso, o ticket é aquele, tá tudo certo. Pode ir se adaptando. Pode ir se adaptando, né? Então, isso acontece tanto de forma automática no modelo, que já está treinado para isso, mas a gente consegue ter esse controle também, esse fine-tuning ali de dizer, aqui seja super entusiasmado, aqui seja um pouco mais triste, dá uma risada, tosse, né? Coisas desse tipo que pode trazer uma naturalidade ali e, enfim, né? Conectar com o usuário ali que você está conversando, né? E é interessante também porque, vamos lá, em algumas atividades essencialmente monótonas, né, e entediantes, como provavelmente seria um atendimento normal para a criação de um ticket, de um notebook que não está mais funcionando, você consegue garantir que aquele atendimento vai ser sempre bem humorado, motivado, que não é necessariamente o caso quando é uma pessoa atendendo, né? Então, Ou robótico quando é uma URA, né? Exato. Uma coisa totalmente são os sem dois expressão. extremos, Exato. E com disponibilidade a qualquer momento, a qualquer hora, né? Também 24/7, né? Sem variações nesse atendimento, né? E na demo ali a gente também viu que é bem diferente de uma interação pura e simplesmente falada, né? Ele vai fazendo as ações, ele vai conectando. E como que funciona dentro da plataforma essas conexões com os sistemas dos clientes? É possível conectar com diversos sistemas? Isso pode ser desenvolvido também, caso seja um novo sistema que ainda não foi coberto por algum outro tipo de integração nativa que vocês possam ter desenvolvido? Isso é bem interessante. É uma das grandes apostas que a gente tem para essa questão de agentes daqui para frente, né? Se a gente pega o histórico ali de chatbots, desses agentes que existem, que a gente está acostumado, eles são muito limitados e muito informacionais, nem sempre conseguem resolver o teu problema. Então, é muito comum em alguns clientes que a gente tem, de, às vezes, o cliente identificar que é uma IA que está conversando e tal, e rapidamente pedir, eu quero falar com um humano. Já entender que está falando com uma máquina. Mas por quê? Exato. Porque já existe essa experiência ruim prévia de que aquele chatbot, aquele agente, ele não resolve. Ele não vai entender, o meu problema é muito único, é meu aqui, eu estou passando uma situação, eu preciso falar com alguém, né? E Não vai explicar acessar a isso, informação. não vai acessar a informação e tudo mais. E é isso que a gente está querendo, né, mostrar que não precisa ser assim, né? O agente ele pode executar ações, ele pode entender, ele pode buscar informações externas. Então, né, respondendo a pergunta, a gente trabalha com integrações via API, via MCP, onde eu consigo buscar em plataformas que o cliente usa, seja um CRM, seja um sistema de tickets ali de helpdesk, ou qualquer outra plataforma, um ERP, enfim, qualquer outra plataforma, eu consigo buscar informações e inserir informações também. Então, abrir o ticket, ele consegue lá, abrir um ticket do Eduardo, o problema é tal, o número do ticket é esse. Então, são ações que o agente consegue tomar e realmente resolver o problema ali do usuário, né? É uma arquitetura completa, né? Que vai
A gente falou muitas palavras, né? TTS, STT, porque basicamente quando a gente fala de agente conversacional, o fluxo padrão que basicamente a gente tem 3 grandes pilares, né? Então a gente tem de fato esse speech to text, que é o conseguir ouvir, né? Basicamente transformar isso em texto, um LLM, que é o cérebro de tudo isso, né? E um text to speech. Então o output, né, do meu LLM, ele se torna speech, né? Isso tudo, claro, acontecendo em menos de em questão de milissegundos, né? E essa é só a parte, né? É a base da pirâmide ali, né? Se a gente começa a ver o que tem por detrás disso em termos de arquitetura, a gente tem o Voice Activity Detection, a gente vai ter o Turn Taking ali especificamente para que também essa conversa ela não seja tão... que ela seja mais natural também, porque eu posso eventualmente interromper o agente e a gente tem que continuar com aquela conversa daquela maneira, né? Isso também entra nos desafios que eu falei de construir uma solução assim modular, né? A gente vai, por exemplo, ter toda a estrutura que vai complementar o reasoning do meu LLM, que vai ser toda a parte de knowledge base e hard skills que ele tem, né? E desenvolver as específicas tools que podem ser tanto dinâmicas e basicamente desenvolvidas pelo cliente especificamente, ou podem ser tools específicas já denominadas de coisas que acontecem ao longo da minha chamada, como por exemplo, verifique documentação, encerre a chamada se isso acontecer. Né? Então, esse é um pouco da arquitetura que está por detrás de tudo isso. Né? Então, estruturação de workflows que criam os diferentes caminhos que essa nossa conversa pode tomar e assim por diante. Né? Então, onde todos esses componentes, eles agem juntos nesses milissegundos, né? Desculpa. Imagina. Não, eu ia fazer uma pergunta, até falando sobre essas integrações, né? Quando a gente fala de voz, uma das coisas que a gente não pode esquecer também é a integração com telefonia, né? Sim. E uma das coisas que acho bem interessante da plataforma, até se vocês quiserem elaborar um pouco mais, é essa integração com discadores, conseguir fazer essas chamadas outbound, né? Então, se Sim. vocês quiserem falar um pouco. A gente tem integrações já nativas com alguns provedores de telefonia, né? Alguns sistemas que provêm essa solução. E a gente implementa a SIP, né? Que é um protocolo padrão ali de telefonia, integrando com basicamente qualquer outro PBX, solução de telefonia, de contact center que o cliente possua ali para fazer essa integração e funcionar de uma forma nativa, né? A gente tem vários casos onde o agente ele entra já substituindo completamente a URA. Então, ao invés de você cair naquela URA, digite 1 para isso, digite 2 para aquilo. Aí você digitou 2, daí tem mais 10 ações lá para você fazer. E muitas vezes você tem que esperar ele falar todas para poder apertar o número 1 lá que você queria e Ou tal. volta, né? Ou volta e tudo mais. Pode colocar o agente ali para já entender o que a pessoa precisa e esse agente direcionar para um outro agente que é especialista naquele assunto, ou dependendo do caso, para um humano. Ou a gente tem casos onde mantém essa URA, mas caiu num item específico, cai num agente nosso que faz o atendimento daquele tópico em específico, né? Então, essa integração com a telefonia, com as centrais telefônicas, permite essa E além flexibilidade. disso, uma das grandes prioridades, o que a gente discute em roadmap sempre, o que a gente discute internamente é cada vez mais investir nesse produto ser totalmente multi-channel, né? E omnichannel, a telefonia seria uma das maneiras, né? Exato. Então, a gente integrar nativamente com o WhatsApp, por exemplo, e conseguir ter um mesmo agente tendo um comportamento que, de tudo isso que a gente falou, via texto, mas também via chamada, por exemplo, ativa via WhatsApp, até mesmo em troca de mensagens por áudio, que usam né, o text-to-speech da Eleven Labs para responder por áudio se o cliente me mandar um áudio. Aí é até controverso, né? Mas no Brasil tem muita gente que gosta de comunicar por áudio. Sim. E a gente pode trazer o mesmo nível de atendimento. Às vezes pode ser algo que traz uma conversão melhor em diferentes tópicos, né? Então isso é só uma parte, né? Então telefonia, WhatsApp, e-mail, por exemplo, algo que se fala, por exemplo, e a gente vai querer também trazer para dentro de tudo isso. E, né? e o próprio site e aplicativos do cliente, né? A gente tem clientes, tem casos que, enfim, o caso de uso ele tem um aplicativo e ele quer que o agente converse via o celular por ali, né? E uma capacidade que os nossos agentes têm é de ter uma conavegação. Então, tanto no teu site, né? Seja um caso de e-commerce, por exemplo, onde ao invés de eu ficar navegando, é como se eu estivesse numa loja. Poxa, eu tô precisando comprar um presente para um amigo, vai fazer tantos anos, que vinho que você me recomenda ali? E aí esse agente pode conversar, abrir a página daquele vinho, daquele produto, explicar. Então fica uma experiência muito similar a você ir numa loja e conversar com alguém, né? Legal. E no aplicativo mobile também, às vezes, poxa, eu não estou conseguindo fazer tal operação, tal coisa, me ajuda aqui, então você vai aqui nesse menu, vou abrir para você. Então tem essa possibilidade, então é totalmente omnicanal mesmo, né? Então é voz, é texto, e é dentro do teu site, é dentro do teu aplicativo, é e-mail, enfim, né? Legal. Acho que tem uma série de opções aqui, uma série de oportunidades, né? Mas vamos tentar pegar um caso tangível aqui. Vamos supor que eu seja uma empresa grande, uma grande empresa que
tem um time de atendimento, eu já tenho um canal de comunicação via WhatsApp com o meu provedor ali que faz a intermediação entre os meus sistemas e a comunicação via WhatsApp. E eu também tenho uma URA tradicional que faz a comunicação de chamadas ali para os clientes. Eu tô assistindo esse episódio aqui agora, eu tenho certeza que muitas pessoas vão pensar isso. Agora eu quero implementar isso no meu contexto. Como que é o próximo passo aqui? Qual que seria o fluxo da minha implementação, por exemplo, da plataforma da Eleven Labs nesse sentido? Eu vou dar o contexto geral e deixar você entrar num viés mais técnico Beleza. aqui, mas só uma historinha bem engraçada que eu estava refletindo ontem, assim, eu fiz recentemente um curso de 10 semanas da Kellogg online que chama Business Transformation Through AI para executivos e foi ótimo curso, tá? Mas eu estava refletindo e achei muito engraçado o quanto se assimila completamente ao mesma formação que eu fiz da PMI há 8 anos atrás de Citizen Developers, por exemplo. Porque o que acontece? Apesar da tecnologia ter mudado muito e ela ter dado grandes saltos, assim, né, em termos da velocidade que a gente consegue fazer o deployment das coisas, o planejamento e os principais pilares que você tem que ter como um executivo dentro de uma enterprise, eles continuam os mesmos. Você vai olhar para governança e segurança. Você vai tipicamente pensar num business case que vai, né, encabeçar bem qual que é o teu projeto, qual que é o problema que você está resolvendo. Você vai tipicamente começar pequeno para depois crescer. Então você vai, às vezes, tomar um caminho de um piloto. E tudo isso era o que foi discutido no curso, né? Que talvez muitas pessoas chegaram e pensaram, poxa, como é que a gente, né, como que mudou as coisas dentro do contexto de IA? Até era interessante que o curso ele trazia muito como que você pode usar a própria IA para te ajudar a criar esse planejamento, né? Que talvez é a principal coisa que mudou, mas, né, os fundamentos e os princípios eles são os mesmos, né? Então, minha principal dica seria, primeiro de tudo, né? E, inclusive, o que a gente tem na prática aqui com os clientes. Então, por exemplo, a gente tem, às vezes, URAs aqui que a gente está falando de questão de milhares e milhares de chamadas por dia que, né, são recebidas nessa URA. Qual que é a melhor maneira, por exemplo, da gente começar, às vezes, fazendo um piloto no Eleven Labs e começar um projeto de substituir essa URA por um agente conversacional de IA? Vamos pensar numa linha de serviço, né? Então, isso é muito interessante. Poxa, do digite 1, 2, 3, 4, 5, 10 para falar sobre esses tópicos, vamos pegar lá o 5 aqui, que é um tema interessante, porque me parece... E aí, claro, pensar muito bem qual que é a estrutura por detrás disso. Quais são as informações que a gente tem, por exemplo, nessa linha de serviço? Talvez começar dentro de uma grande enterprise, por exemplo, com algo que seja de mais informações públicas, gerais, que não necessariamente toquem, por exemplo, algum tipo de dado pessoal, é um caminho interessante. Não é para dizer que a gente não tenha casos como esses e que a gente não tenha toda a preparação para lidar com esse tipo de informação. Mas para a perspectiva desse ouvinte, exatamente, para a perspectiva desse ouvinte que você comentou, eu acho que é uma baita perspectiva de como introduzir o assunto, né? Então, a minha dica seria isso, né? Pensa um ou alguns serviços. Pensa, por exemplo, em qual que é o as-is disso hoje, quais são os principais problemas, qual que é o delta que você está imaginando, qual que você imagina que são os outcomes positivos que a gente espera de um projeto como esse, qual que é o teu critério de sucesso. E aí, né, as soluções que a gente está debatendo aqui agora, elas permitem a gente criar algum piloto, por exemplo, de uma maneira bem rápida, né, em questão de dias, semanas aqui. Então, acho que é isso, assim, pensar, né, num primeiro piloto, provar o sucesso disso e aí sim começar a expandir isso. E a gente tem muitos clientes que começaram dessa maneira e hoje estão comprovando, assim, dezenas de milhões de savings anuais através disso, né? Então, acho que esse é o caminho para ir crescendo dentro dessa jornada, né? Esse ponto que o Eduardo comentou de planejamento, eu acho que é muito importante, assim, né? Hoje, eu vejo, assim, ao longo da minha carreira, eu trabalhei muito tempo nessa parte de pré-vendas, então, justamente, sentando com o cliente, entendendo as dores de negócio deles e propondo ali soluções. E hoje, né, eles querem implementar essa solução aí de uma forma extremamente rápida. Exato. E no mundo hoje que a gente está vivendo aí de vibe code, onde você está tomando um café da manhã, pode ter uma ideia, e até meio-dia ali você já tem um produto pronto rodando, e dependendo da sua conexão aí, daqui a pouco até ter clientes já comprando o seu produto, as pessoas querem a solução já rápida, né? Mas é importante fazer essa análise que o Eduardo comentou, entender o que eu tenho, necessito olhar, eu já sou uma empresa, eu tenho um canal de WhatsApp, eu já tenho uma URA, um contact center, entender aonde que eu quero atuar e principalmente levantar métricas, né? Qual que é a minha situação hoje? Qual que é o meu tempo médio de atendimento? Qual que é o tempo médio que a pessoa fica esperando numa URA, atendimento? O atendimento ele leva quanto tempo? Eu estou resolvendo no primeiro contato? Estou precisando fazer quantos contatos com aquele cliente? Então, você ter esses KPIs e aí, então, entender esse fluxo, né? Como é que hoje funciona. Então, se você já tem
um fluxo funcionando, é ótimo, porque você já tem uma base para começar. Então, você pode criar aquele, né, um documento ali, entendendo qual que é o processo que eu tenho que seguir, eu tenho que atender, eu preciso dessas informações, e aí até entender, assim, a pessoa que está fazendo aquele atendimento hoje, que ferramentas que ela acessa. Então, eu vou ter que dar acesso a essas ferramentas para aquele agente também. Que treinamento que ela teve antes para fazer esse atendimento, né? Então, já tem um conhecimento ali, que eu também tenho que dar esse conhecimento para o agente. A gente sempre sugere aquele ponto que tenha um maior impacto com menor esforço, para você ter esse ganho rápido, entender que faz sentido ou não, e ir por esse caminho. E a gente tem vários casos de uso, no sentido receptivo, como o caso de uma abertura de ticket, e no sentido ativo também. Então, a gente tem muitas empresas que tem ali uma base de leads que não está conseguindo contato. Não tem gente, não tem capacidade hoje, não consegue atender aqueles leads, mas eu não quero perder isso. Então, você pode colocar daqui a pouco um agente de IA para disparar essa ligação, para disparar esse WhatsApp, esse contato, e entender, fazer uma qualificação. Pô, aqui faz sentido, cara? Esse lead que estava extremamente frio aqui embaixo, eu já aqueci ele, posso jogar talvez para um outro agente mais especializado para fechar uma venda, ou até levar para um humano, então, para aquela parte. Então, tudo depende, né, de você ter esse planejamento, entender onde que você quer chegar, as métricas que você vai comparar entre os agentes, para daí a gente sentar na mesa e fazer a configuração em si do agente, né? Essa semana eu estava num evento e um dado que o palestrante lá trouxe, eu esqueci a pesquisa, mas ele, justamente dessa parte, né? 70%, 80% do desenvolvimento de um agente são pessoas, é entender, é processo e tudo mais. É ali 10%, 15% do processo inteiro é sentar ali e escrever o prompt e fazer as configurações. Então, esse planejamento antes ali, essa visão geral, para você saber traduzir isso depois para o prompt, que é super importante, né? Eu ia falar que, dando um passo adiante nisso, assim, numa visão mais tática disso mesmo, eu sei que talvez quem tá ouvindo fala, poxa, eu sempre escuto isso, eu tenho que ter minhas métricas de sucesso, tem que ter meu piloto e tal, porque de fato é muito importante, né? Mas só para exemplificar, né? Então, como que eu ajudo e guio meus clientes, por exemplo, hoje, na hora que a gente quer abrir novas frentes, a gente quer desenhar novos projetos? Eu tenho um questionário mesmo onde a gente começa, no começo onde eu falo, por exemplo, qual é o tipo da voz que você quer pro teu atendente? Você quer uma voz feminina ou masculina? Você quer que seja uma voz de mais de idade ou mais jovem? Você quer que ela seja mais energética ou que ela seja mais paciente? Algum sotaque. Né? Então, a gente começa no arquétipo da voz, até mesmo. Você quer um sotaque, alguma regionalização específica? Né? Então, você começa por aí. Depois, você vai definir qual que é a natureza desse teu agente. Por que ele existe e o que ele faz? Né? E essas são as perguntas. Quais são os jobs to be done aqui? Né? E aí, a gente começa a entrar em algumas ações e execuções. Aí, eu também entro o que ele nunca pode fazer, o que ele nunca pode falar. Quais são os guardrails disso? Né? Por exemplo, poxa, esse agente ele nunca pode falar e nunca pode pedir e solicitar para o cliente no final da linha ali nenhuma informação pessoal. Então, perfeito, isso entra como um guardrail importante aqui. Né? Quais são os sistemas que alimentam esse agente? Qual que é a base de conhecimento? Qual é a base de conhecimento que ele não pode acessar? Né? E assim por diante. Então, a gente vai basicamente mapeando, né, toda essa estrutura que a gente transforma, né, aí nesse agente funcional. E aí, pensando que o cliente fez esse papel, fez o planejamento bonitinho e tudo mais, e ele chegou num caso de uso que é um caso de uso de prospecção, ou seja, um agente de vendas de um determinado produto que ele não está conseguindo atender todos os leads, que é um ticket médio talvez um pouco mais baixo, e ele precisa dar mais volume para esse atendimento. Quanto tempo ele poderia colocar, quanto tempo ele gastaria, por exemplo, para colocar um piloto, pensando que é um agente que pode fechar uma venda, um piloto de pé que pode ir lá, entrar em contato com a base de leads dele, já oferecer um produto e fechar uma venda de uma maneira direta, assim, autônoma. Assumindo uma Aí vem- integração só, né? Ali. Aí vem aquela resposta. padrão de Depende. Depende. Aquele depende, né? Mas assim, eu vou exemplificar e vou contar uma história legal para vocês. Legal. A gente, no caminho para vir aqui fazer o podcast com vocês, a gente com uma internet roteada, eu basicamente com um Claude aqui, com muitas skills setadas e uma API key da minha conta da Eleven Labs, eu criei um agente com workflows, com knowledge base, com todo o seu system prompt, sua voz definida, com basicamente um comando de voz e 5 minutos. Mas eu não necessariamente é a realidade, ou vamos dizer, o setup que Não é essa a a pessoa que está expectativa. desenvolvendo, né, tem lá desse lado. Mas
É super possível. Então, tenho certeza que tem gente que está ouvindo aqui que vai falar, poxa, eu posso fazer isso. Hoje, se você entrar, né, na página de documentação completa da Eleven Labs, por exemplo, você consegue extrair ela em Markdown, você consegue criar uma skill disso e você tem basicamente um guia completo ali para você criar uma skill, um projeto dentro da tua IA, por exemplo, e desenvolver isso, né? Mas, de maneira geral, assim, se a gente for pensar, né, de eu sentar aqui, ser guiado pela UI ali da Eleven Labs, né, e começar a desenvolver isso, né? A gente, claro, vai depender da complexidade aqui das integrações que a gente tem, vai depender um pouco mais, né, dos guardrails. Mas eu diria que não é nada hoje que ultrapasse questões de dias ou poucas semanas. Para dar exemplos mais práticos, né? O nosso maior cliente hoje no Brasil da plataforma de agentes é um grande banco. Ele atende de 5 a 7 mil ligações por mês ali hoje, né? O agente dele levou ali do dia que a gente, beleza, vamos fazer até o agente estar em produção, foi 2 ou 3 meses. Em contrapartida, semana passada eu estava conversando com um cliente, que é justamente esse caso de uso de prospecção, onde ele vende lá os produtos deles. Tinha justamente essa demanda, poxa, eu tinha aqui uma quantidade muito grande de leads, não estou dando conta de entrar em contato com todos, e eu perco muito tempo. Tudo bem, né? Hoje tem os discadores que entendem, só que muitas vezes a pessoa atende e não é aquela pessoa que você está querendo falar. Então, eles precisavam de um agente que liga e confirma, poxa, é o Eduardo? Ah, é o Eduardo. Ah, então tá bom, passa aqui pro agente humano. Só nessa triagem, isso aqui, num dia eles fizeram isso e já colocaram de produção. Ah, eu não quero só saber que é o Eduardo, eu quero fazer uma triagem inicial, fazer umas 3, 4 perguntas. Se ele passar nessa triagem, aí eu entrego pro humano. Então, em questão de 2, 3 dias, eles tinham já 2, 3 agentes rodando, que já estava ajudando eles nesse sentido. Então, eu diria que pode variar aí, de poucos dias a 2, 3 meses, tudo dependendo da complexidade de integrações, do cuidado que você quer ter, de guardrail, de knowledge base. Porque um dos grandes desafios dos agentes, né? A gente está falando de inteligência artificial. Então, às vezes, a pessoa está achando, é uma inteligência artificial, ela sabe tudo. Só eu conectar aqui, que já vai me responder e já vai saber tudo sobre a minha empresa e tudo mais, mas não é bem assim. Você tem que... Precisa ter contexto. Você tem dados estruturados. Ela é um profissional que tem um potencial de ser sênior super rápido, mas na hora que você coloca ela aqui, ela é um estagiário que não sabe nada, né? O primeiro emprego dela na vida, não tem conhecimento nenhum do seu negócio e tudo mais, então você tem que... Só que se você der as instruções certas para ela, em questão de minutos, ela se transforma no é tudo sênior. uma questão de contexto, né? Acho que isso é uma coisa importante da gente ressaltar aqui. O contexto não é simplesmente o dado que ele consome, é o dado mais as conexões, mais os acessos e possibilidades dele executar tarefas. Então, o agente depende do contexto para ele conseguir tanto extrair a informação quanto executar as tarefas dele. Se você coloca a melhor IA do mundo sem nenhum contexto, ela não vai conseguir executar o que você espera dela. Perfeito. E essa é a grande diferença nesse tempo de alguns dias para alguns meses de implementação, né? Essa complexidade é um nível de complexidade de integrações. Então, por exemplo, quando a gente está falando com um banco, onde você vai estar integrando com uma base lá de informações, existe toda uma questão de segurança no acesso a esses dados e tudo mais. Então, não é uma coisa do dia do outro que você conecta aqui e já consegue puxar informações. Tem toda uma análise de segurança, tudo aquilo lá. Você está falando, talvez, de um e-commerce ou de uma empresa que trabalha com algum produto que não tem essa questão de compliance tão grande. Às vezes, em 1, 2 dias, você já consegue consultar uma API lá importante e já trazer para o teu agente. Então, isso impacta bastante o tempo de deploy desse agente, né? Além também do knowledge base, que é o principal, esse contexto que você vai dar para o agente. Então, algumas empresas às vezes, já têm esse, de certa forma, estruturado para levar para o agente. Outras empresas, às vezes, precisam melhorar ou criar, ou enfim, né? Deixar aquele contexto, para justamente você dar esse contexto redondo ali para a gente poder tratar aquilo ali. Não virar um ruído que você está levando de contexto e... minha IA, que o agente não está respondendo legal, está alucinando bastante, está falando nada com nada. E aí você vai ver, você tem uma base de conhecimento que está muito confusa, que não está ajudando ali o agente. Prejudicando, né? Então, a interação. isso é uma coisa que pode impactar no tempo de levar para a produção também, dependendo do tamanho da tua base, dependendo do quão pronto ou não ela está. E aí, isso a gente nem começou a mexer na gente. Na hora que a gente vai mexer na gente, é rápido. Mas aquele 70% que eu falei antes aqui, que é o tempo ali que as pessoas vão fazer o planejamento, programar, é o que vai tomar mais esse tempo, né? Autorizações de acesso às APIs, estruturar esse knowledge base, montar o prompt, pensar nos guardrails. Tudo isso ali é o que pode consumir e deve, né? Para você, na hora que for colocar na prática, colocar aquilo da melhor forma possível, né? Tem aquela frase famosa, né? Vou passar, tem 7 dias para
cortar uma árvore, vou passar 6 dias aqui afiando o machado e... Aham. Então, é basicamente a mesma coisa. No final, tudo depende do mapeamento do processo, né? Se um processo está mapeado, se tem uma governança por trás dele, né? Você já consegue estruturar muito melhor o agente. Perfeito. Exato. Uma outra decisão que você, enquanto esse ouvinte aí, né, que tem a empresa e está pensando ali como é que ele vai trazer ali para casa dele, talvez ele já tenha um chatbot lá implementado. Uhum. Ele já tem lá uma orquestração, Exato. alguma coisa nesse sentido. Ele vai ficar com aquela dúvida: poxa, vou ter que recriar tudo isso aqui lá na voz? Ou então ele pode estar pensando também eu não quero usar o orquestrador da Eleven Labs, eu quero ter controle sobre esse orquestrador, sobre esse ponto, né? Isso é uma dúvida comum, né? O famoso ali, se eu vou construir ou se eu vou comprar, né? Uhum. E aí é um ponto de análise. A gente falou um pouquinho de arquitetura antes, o Eduardo comentou aqui de vários componentes que tem na arquitetura de um agente de voz. Ele não é só aquele STT, LLM, TTS. Tem a questão de gerir ali uma interrupção, tem uma questão de entender, fazer essa consulta na Knowledge Base, tem toda a questão de guardrails. Se você pega a nossa topologia, a nossa arquitetura do nosso agente, são mais de 30 componentes lá. E de todos esses componentes, todos, exceto a LLM, são desenvolvidos pela Eleven Labs, Uhum. focado em agentes de voz. Então, não é um modelo que foi pensado para algum outro uso e está sendo adaptado. Então, toda a nossa pesquisa, os modelos são focados em agente de voz, focados em qualidade, baixíssima latência. Então, isso é um diferencial que a gente consegue entregar na nossa plataforma de agentes, que talvez você, enquanto uma empresa que o teu negócio não é agentes, é outro, mas aí você, eu quero construir o meu agente e tal, né, vai levar um tempo, você vai começar a fazer aquele conexão com vários pontos. Pode funcionar? Pode usar a nossa voz ali, trazer essa expressividade. Tudo bem, a gente tem vários casos nesse sentido. Mas é esse ponto de Dosagem. dosar, né? Entender, poxa, quanto que eu vou investir aqui, quanto tempo eu vou levar para construir isso, né? E aí, beleza, construir, tem o manter. E depois de manter, é uma tecnologia que é evoluindo todo dia. Então, atualizar também isso, né? Então, eu acabo criando uma área de negócio dentro da minha empresa que vai virar uma área grande. E o quão rápido eu vou conseguir me atualizar com a tecnologia versus uma empresa como a Eleven Labs que é focada nisso, Uhum. né? Que tem todo o investimento que recebe, que tem toda uma equipe que está o dia a dia e é o nosso negócio aqui dali. Então, é sempre dosar isso ali e entender até que ponto vale construir por conta própria e manter e até que ponto vale usar uma ferramenta já aprovada no mercado, né? E assim, se você pensa não no modelo em si, né? No agente em si de voz, de atendimento, enfim, etc. Mas no sistema de atendimento ali, dá para fazer um meio do caminho também, né? Você usa a Sim. Eleven Labs como uma parte ali que vai fazer todo o processo ali de comunicação por voz, mas você ainda consegue transcrever as ligações e colocar num banco de dados que você vai fazer um processamento posterior e tirar insights disso para melhorar o atendimento, até para configurar melhor a própria Eleven Labs no futuro e melhorar, enfim, acaba sendo possível fazer uma solução combinada ali 100%. da plataforma e de Você outra pode ter plataforma. a estrutura inteira da Eleven Labs e trazer só o teu LLM especificamente, o teu custom LLM ali dentro. Então, Sim. você já tem um contrato, você já tem um LLM que tem os guardrails específicos da tua empresa, que já foi aprovado, que já passou por uma revisão de segurança específica, você pode trazer ele para ser o cérebro e orquestrador das tuas conversas ali também, né? Então, existe E a esse gente tem modelo aí, uma possibilidade. Não, o cliente decidiu, eu quero construir o meu orquestrador, ou eu já tenho o meu, já investi muito tempo aqui, eu não vou começar do zero em outro e tudo mais. A gente tem algumas possibilidades de migração, né, de entender essa configuração e trazer, mas eu também consigo acoplar todo esse nosso Voice Engine, que é todo esse do STT até o TTS, então entender a interrupção, essa expressividade e tudo mais, e conectar ao teu agente, ao teu orquestrador também. É API, né? A gente chama isso de dual brain. Então, na verdade, eu tô com o meu agente aqui rodando com uma LLM, porque qual que é o grande desafio, né? Quando a empresa ela já tem um chatbot, ela já tem um agente ali de texto, quando ela construiu esse agente, ela não se preocupou com latência. Ela se preocupou em usar uma LLM que é super robusta, ela se preocupou em utilizar um knowledge base bem complexo e tudo mais. Então, por quê? Porque no chat, no WhatsApp, se levar 30 segundos para responder, é até bom. Porque se você mandar uma mensagem e 1 segundo depois vem uma resposta já grande, já fica muito na cara que foi automatizado. Sim. Se levar 30 segundos, 1 minuto para responder, né, tá tudo bem, usuário, beleza, só que eu não posso levar 30 segundos para responder uma Tem uma ligação. tolerância maior do que a Exato. ligação, né? E aí eu não posso levar esses 30 segundos para responder numa ligação telefônica. Então, se eu trouxer a minha Voice Engine para trazer toda essa parte de voz, mas eu estou usando o teu ambiente que leva 30 segundos para responder um usuário, eu não consigo, fica complicado de colocar isso em prática. E aí a gente tem essa arquitetura que é possível implementar de dual brain.
onde a gente tem no agente Eleven Labs uma LLM mais simples, que responde rápido, e ela vai agir igual a um humano. Poxa, pera aí um pouquinho, tô aqui, eu vou pesquisar aqui essa informação, já te resolvo, já te retorno. E se ficar demorando, ela fala de novo. Toca a musiquinha de fundo, que é o que acontece, fala de novo, ó, só um pouquinho, só mais um pouquinho que eu tô aqui pesquisando, o sistema tá lento hoje, Sim. tá, alguma coisa assim, espera outra LLM mais robusta da tua orquestração ali de texto ali responder, e aí, pô, beleza, recebi, então tá, ó, tá aqui, ó, a sua resposta é isso, aquilo. Então, né, é uma plataforma extremamente flexível nesse sentido também. Uhum. Obviamente, não vai ser uma interação tão fluida, você vai ter Sim. esse tempo. E aí, quando a gente compara, por exemplo, um atendimento humano, onde eu ligo e eu pergunto sobre, eu quero falar aqui sobre o meu voo, eu quero trocar, quero fazer alguma coisa. Então, o que a gente vai ter que fazer? Vai ter que pegar seus dados, vai ter que consultar lá na ferramenta, esperar a página abrir, consultar e tudo mais. No agente Eleven Labs, daqui a pouco eu posso pegar o teu número e tudo bem, isso até poderia ser no humano ali também aparecer, mas tem um tempo de leitura do humano, Uhum. que a LLM lê muito mais rápido. A pessoa fala que vai consultar, né? Fica Isso. A LLM, na hora que eu comecei a conversar contigo, ela já leu todo o teu histórico, que você tem 3 chamados abertos, Exato. ou que você tem um voo ali agendado, que ele já foi trocado, que você tá com um pedido para fazer e tal. Então, ela já consegue ter um ganho ali, né? A gente tem algumas métricas lá que, às vezes, até um humano leva uns 30 segundos para ler umas informações, entender o teu caso e conversar contigo. A LLM é muito mais rápida que isso. Uhum. Então, é essa a comparação que você tem que fazer. Eu quero trazer a minha orquestração, beleza. Vai ter essa latência maior e talvez vai trazer essa experiência não tão fluida para o agente, para o usuário. Ou então eu consigo colocar tudo num agente que vai ter uma latência baixa, processa rápido, vou ter uma interação fluida com o usuário e vou resolver o problema dele logo ali, né? No fim do dia é isso que o usuário quer. Ele quer o problema dele resolvido Exato. e o quanto mais rápido, melhor, né? É isso. E acho que a gente já está caminhando aqui para os últimos passos, mas eu queria pegar com vocês um pouquinho das nuances, né? A gente foi falando aqui, a gente teve a demo, mostrou lá a animação e tudo mais. A gente falou aqui ao longo da conversa sobre sotaque, sobre uma série de configurações possíveis. Queria explorar um pouquinho mais isso, porque para quem já está envolvido ali no meio, parece algo natural, mas é meio mind-blowing, assim, para quem não está tão acostumado. Quais são as características que você pode configurar hoje nos modelos de voz da Eleven Labs e qual que é a razão de ser de cada uma dessas configurações? Acho que, no geral. Eu vou começar até numa questão bem curiosa, assim, para todo mundo que tá ouvindo aqui, que vai numa visão mais ampla, que é assim, é muito interessante todo mundo pensar, acho que o Petri comentou algo aqui que é verdade, né? Às vezes a gente fala com um cliente final, pensando no nosso Eleven Labs, ou às vezes a empresa que está ajudando a implementar alguma solução, as pessoas esperam, nossa, é uma inteligência artificial, ela já deveria aprender sozinha, ela já deveria saber as coisas e tal, mas né, é muito importante trazer o contexto para todo mundo de que a gente está falando aqui sobre não uma funcionalidade ou algo, mas a gente está falando sobre uma tecnologia completamente nova, né, globalmente, assim, então a Eleven Labs está puxando muito a fila nisso, mas existem outros players também que também estão criando o mesmo tipo de solução, né? E isso é uma vanguarda dentro dos modelos de IA e dentro do que a gente consegue fazer com IA, né? E que quando a gente vai vendo tudo isso, a gente se anima e pensa, né? Como que é o futuro disso? Como é que vai ser essa chamada que a gente viu aqui na demo, né? Há um ano daqui, né? E dentro disso, até quando a gente falou aqui no começo que a gente veio aqui para ajudar a construir uma operação Eleven Labs Brasil, existe algo muito importante no sentido de a gente também levantar uma bandeira dentro de uma empresa de tecnologia global, enorme, que tem uma presença muito forte na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, em todos os continentes, e a gente também trazer a relevância para o mercado brasileiro. Porque, por exemplo, esses modelos, e aí, antes de te falar o que pode ser configurado, tem um ponto importante. Todos esses modelos que a gente desenvolve, eles têm que ser treinados especificamente para o português do Brasil. E a gente passou por isso com outros tipos de IAs, a gente já viu isso. Quem já usou, por exemplo, uma ferramenta de transcrição ali, antes da gente falar sobre agente conversacional, você estava só fazendo a transcrição da tua reunião. Você viu ela perfeita em inglês, mas quando você foi ver isso em português, né, não era a mesma qualidade. Então, tudo isso é um desafio que ele é primário, né, ele é importante. Por exemplo, a gente estando aqui no Brasil, isso é algo até legal de compartilhar, né? Uma parte, essa mesma até que eu dei de exemplo, uma parte que é chave dentro da configuração de um agente é essa do speech to text, né? Então, é ouvir e transformar isso em texto e fazer uma transcrição. A gente fez, por exemplo, um estudo, e isso muito puxado por nós que estamos aqui há pouco tempo no Brasil. A gente fez um estudo, basicamente, de acuracidade dos 4 principais modelos no mundo hoje de transcrição, e a gente mediu ali, por exemplo, um nível de
que variava entre 42% de acuracidade e acerto na transcrição para o português do Brasil e que chegava até 61% nos melhores modelos. E a Eleven Labs estava ali lado a lado nesse ponto. A gente, estando dentro da Eleven Labs hoje, a gente teve a oportunidade de levantar a mão e falar, poxa, gente, a gente tem... Primeiro, isso aqui é inaceitável, a gente tem que ter um modelo muito melhor para o nosso país aqui que a gente está representando agora e também a gente tem uma oportunidade muito interessante de trazer algo novo para uma região economicamente muito significativa e que vai crescer muito. Né? Eu aposto da Eleven Labs que o Brasil seja um dos mercados que mais vai crescer. Então, né, antes disso, existe todo esse processo de advocacy para uma nova tecnologia que está sendo criada. Né? Então, a gente hoje mediu aqui, né? E a gente chegou, por exemplo, em níveis de acuracidade que batem 86% para partes de entity detection ali. Legal. Chegam a quase 90%, que são benchmarks do que a gente tem para o inglês hoje. Né? Então, é algo até legal de compartilhar, né? Que isso está, por Primeira exemplo, mão. já... Em primeira mão. Em Aí. primeira mão, exatamente. E isso está, por exemplo, já existente dentro dos agentes da Eleven Labs e muito provavelmente, né, o próximo passo, a gente está usando o nosso próprio produto como laboratório disso, e o próximo passo é também a gente disponibilizar isso via API para aqueles que estão também construindo modularmente as soluções, né? Então, o primeiro passo é esse, né? Legal. Agora, o que a gente vai conseguir, né, configurar? Acho que algumas das partes que a gente viu aqui, por exemplo, né? Então, a gente trouxe de maneira exagerada aqui o Lucas, o meu atendente de helpdesk aqui, por exemplo, de TI, ele ficou extremamente animado, né, em falar, poxa, seu ticket foi aberto. Isso é basicamente uma tag de emoção, né? E que eu coloquei ali como happy. Mas a gente tem, por exemplo, empatia. A gente tem, por exemplo, foco. Silêncio, concentração, Sério. seriedade. Né? Então, isso, por exemplo, pode ser tudo configurado dentro desse agente. Bem como também os próprios modelos que você vai usar. Né? Hoje, o modelo que traz essas expressões, ele é um modelo de text-to-speech que a gente chama lá do V3 Conversational. Você também pode mudar isso. Existem casos onde a gente fala, poxa, eu não necessariamente preciso dessa expressividade toda. Eu preciso de algo que é mais direto ao ponto, pode ser mais monótono mesmo, mas eu preciso de uma latência ótima. Eu preciso de milissegundos aqui o menos possível. Então, a gente pode usar um outro modelo de text-to-speech, que é lá o modelo, por exemplo, Flash ou Turbo, que a gente tem dentro da plataforma. Né? Então, alguns exemplos de coisas que a gente pode configurar. Que mais? A escolha da voz, né? Você A pode escolha da escolher. voz, né? Esse é um ponto bem interessante, né? Acho que na parte da voz, que é, como a gente falou, a base da pirâmide, muito antes da gente pensar em agentes, que a gente só falou aqui, né? A gente estava testando esse próprio agente aqui com a minha voz clonada, por exemplo. Então, se eu tenho um microfone aqui profissional, como esse aqui, eu consigo entrar hoje na plataforma da Eleven Labs. Quer dizer, você pode fazer com qualquer microfone, né? Essa é a melhor, é a dica de você ter o melhor Melhor qualidade. output possível. Né? Com um áudio sample de 30 minutos de gravação da tua voz, hoje você consegue criar uma professional voice clone, que você pode, né, utilizar para escalar ali o uso da tua voz. Né? Exemplos, a gente tem times de investimentos, onde a gente tem lá, por exemplo, o especialista de investimento que às vezes tem que fazer alguns reports, por exemplo, para a base de clientes, para uma carteira enorme de investimentos, onde a hora daquela pessoa é super restrita, ela é super concorrida e a gente tem que parar essa pessoa para fazer gravações profissionais, por exemplo, e hoje a gente já está Às vezes fazendo erra, isso. Tem que regravar. Tem que gravar. Hoje a gente já está fazendo isso via um professional voice clone dessa pessoa e basicamente um script que é revisado por ela, onde ela aceita e fala, pode usar a minha voz e a gente entrega a escala. Isso faz de uma maneira muito mais rápida, né? E isso conecta com o ponto que a gente está vendo das empresas buscarem a voz que representa a empresa. Né? Exato. Então, da mesma forma que elas buscam ali, criam todo o seu logotipo, o seu esquema de cores, daqui a pouco um avatar ali, algum personagem que representa ela. Né? A gente vê lojas nos shoppings usam cheiros, né? Sim. Então, você tem essas características e uma que a gente está vendo de tendência no mercado é justamente a empresa ter a sua voz. E quando o usuário, o cliente ouvir, ele sabe que ele está falando com aquela empresa, né? Então, e aí tem todo esse processo de você poder criar, desde clonar a voz de alguém, como criar de forma sintética, né? Então, junto com o nosso time de voice engineering, é possível justamente fazer esses ajustes. Eu quero uma voz que tenha exatamente essas características. Regionalismos, né? Exato. Você consegue hiperpersonalizar para uma região, né? Especificamente. Velocidade de fala, entonação,
tudo isso consegue customizar bem ali, né? A gente já está usando a Eleven Labs, por exemplo, no Brasil, em canais de mídia, por exemplo, para fazer toda... Quando você vai ler uma notícia no portal, você tem lá o player em cima, você pode ouvir ela com uma voz interessante, até mesmo fazendo isso através de Professional Voice Clones, onde você tem o próprio colunista, que foi quem escreveu aquela coluna especificamente, por exemplo, você pode ouvir na voz dele, né? Tem algo até bem legal na plataforma de vozes da Eleven Labs, que são as vozes icônicas. Então, tem uma parte, uma seção no nosso marketplace onde você consegue encontrar vozes como Michael Caine, Cid Moreira, por exemplo, né? Outros brasileiros por vir. E outros aí por vir também, né? Legal. Então, são alguns exemplos, né? Assim, de coisas que estão configuráveis dentro dessa... Mais extremas, assim, né? Mas tem, isso é bacana, né? Então, de poder ter essa voz que vai falar ali o tom da sua empresa ali, né? Então... Legal. Pessoal, acho que tá claro para todo mundo aqui que tem muita novidade por vir. Acho que as oportunidades que já existem já são inúmeras. Acho que tem muita coisa na mesa aqui para as pessoas, para as empresas começarem a aproveitar mais. Acho que é um mundo aqui, um mar de opções. A Eleven Labs está realmente seguindo como pioneira nessa frente. Eu acho que é bem legal ter esse tipo de interação aqui com vocês. E vamos seguindo, trocando essas figurinhas para a gente pegar mais atualizações. E quem sabe daqui a 5 meses, quem sabe não, com certeza, daqui a mais 5 meses as coisas já vão estar bem diferentes, com muitas novidades aqui. E fica o convite para vocês voltarem para a gente conversar sobre na próxima vez. Será um prazer compartilhar mais sobre. Obrigado, gente, por nos receber. Com certeza, muito bom. A gente fica à disposição para, né, enfim, trazer essas novidades, conversar, entender aí as necessidades dos clientes, essas dores e ver como é que a gente consegue ajudar aí junto com vocês aí também. Né? Obrigada, pessoal. Boa. É isso aí, pessoal. Semana que vem tem mais. Até lá. Tchau, tchau.